Estamos chegando ao final da história de Sansão, trazendo um tema muito polêmico, porém relevante, que é a questão do, digamos, do suicídio de Sansão. Mas antes eu quero te convidar primeiramente, se você achar que esse vídeo é interessante, que ele traz uma mensagem edificante, compartilhe, dê o seu like. Eu sou canhoto, ó, like com a mão esquerda. E você também, por favor, queira se inscrever neste canal, acesse a playlist do Livro dos Juízes, onde a gente fez meditações, estamos fazendo ainda, né? Reflexivas e devocionais. O que significa isso? Com quanto vez por outra possamos trazer assuntos assim, por assim dizer, mais acadêmicos, com alguns dados, né? Na verdade, a nossa ênfase, que o nosso carro-chefe, é procurarmos nessas meditações o que o Evangelho quer nos trazer, qual é a boa nova de Deus nesses memoriais, digamos assim, que estão registrados no Antigo Testamento. Então, inscreva-se no canal, aperte o sininho para você receber as notificações e vamos para a nossa meditação de hoje, que está no Livro dos Juízes, no capítulo 16, a partir do versículo 20, diz assim. Dalila fala para o Sansão, depois que ele brinca lá com as suas tranças, né? E ele diz para ela que a sua força estava nos cabelos, ela raspa ali o cabelo, né? Ela o dopa, né? Dá para ele uma boa noite Cinderela da época lá, de 1200 e pouco antes de Cristo. E ela chama os filisteus e o Sansão então perde a força, né? Então ela chama os filisteus e grita, né? Diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Eu vou parar a leitura aqui só para comentar uma coisa com você. Também já agradecendo porque o meu vídeo, resposta ao pastor Silas Malafaia, acerca da questão do aborto e da questão daquela menina de 10 anos, que os tradicionalistas não conseguem se compadecer dela, mas ficam tudo preocupados com o aborto. Quero te agradecer, porque é um vídeo que está tendo aí, dentro das visualizações deste canal, é um vídeo que está tendo um número relevante de visualizações. Então eu fico muito grato por esse carinho de vocês, pelos comentários. Mas eu me lembrei desse vídeo, onde eu respondo ao pastor Silas Malafaia acerca do aborto, porque aqui nós temos uma problemática. As pessoas geralmente falam assim, as pessoas moralizam Deus, né? Ah, mas não bota Deus nisso não, porque como que Deus deixou essa menina cair em situação de estupro? São esses mistérios divinos, né? Você tem desde leituras graves iguais a essa, que as pessoas acham que ser humano é ser protegido da vida. E na verdade ser humano é você, em meio às loucuras da vida, conseguir contar com a proteção de Deus, no sentido de clamar a Ele. Então, há seres humanos que olham para isso tudo e falam assim: Deus deixou essa menina cair no estupro? Ah, não, eu não quero nem saber, Deus não existe. E há outros, como essa própria menina, que vão saber agradecer a Deus, mesmo não entendendo a realidade na qual a gente se desenvolveu, né? Então, de um lado tem essas pessoas que moralizam Deus, e de outro lado tem até aquelas pessoas que pensam assim: sabe que eu estou para te dizer que talvez a gravidez foi a única forma dessa menina sair dessa situação de estupro? E são dois pensamentos que você não precisa concordar, mas que eu te diria o seguinte: Deus compreende. Deus compreende aquela pessoa que, baseada na imagem, não consegue nem mais acreditar na existência dele. Aconteceu isso muito no Holocausto, nas mortandades inexplicáveis, naquelas 3 milhões de pessoas que morreram no tsunami que deu ali num país asiático. Isso em 2013, já não me lembro mais, as coisas passam tão rápido, né? As pessoas ficam: onde estava Deus que morreu esse tanto de pessoas? Então há quem moraliza Deus em cima disso, e há quem entende o seguinte: olha, eu consegui encontrar Deus no meio desse inferno. E aí é isso. A pessoa justa, diz as Escrituras, viverá pela fé. Então Deus não vai ficar comprando briga com quem não consegue crer nele em meio ao inferno humano. Por outro lado, a gente acha que ser humano
é ser poupado da vida, da selvageria da vida, da macabrosidade da vida. Né? E fica até aquelas coisas, por que Deus protegeu uns e não protegeu outros? E, na verdade, Deus está sempre protegendo. As suas linguagens de proteção é que as pessoas não conseguem entender. Para uma significa ela nem passar por esse perigo, e para outra significa compreender alguma coisa em meio ao perigo. Agora, é claro, a gente tem os nossos limites éticos, como eu disse para vocês nesse vídeo onde eu respondo ao Silas, né? O nosso senso ético nos faz compreender que Deus não tinha planejado uma gravidez para aquela menina no sentido de que aquela criança ou aquele feto iria se tornar uma criança e nascer. Tanto é que não nasceu. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando os filisteus eles pegam Sansão, né? E olha que coisa mais engraçada que são os seres humanos, porque era um homem contra um povo filisteu. Aí eles pegam esse homem por meio da trairagem, por meio do seu coração complicado, e aí eles vazam-lhe os olhos e o põem para poder rodar um moinho. Quer dizer, eles zombam dele, né, no caso, eles zombam do Sansão. E isso indica o seguinte, olha, dentro daqueles povos, daquela barbaridade toda, com aquela linguagem que eles conseguiram entender, foi nesse contexto que Deus levantou Sansão. Sansão tinha que matar aquele povo. Não é porque Sansão gostava de matar, é porque ou aquele povo morria ou eles acabariam com Israel. Né? A gente pode não gostar dessas situações, a gente pode não gostar da realidade, como a gente não gosta de baratas, e nem de ratos, e nem de lagartixas, e nem de salamantas, e nem de aranhas no nível pessoal. A gente pode não conseguir gostar de dialogar com isso, como talvez o cirurgião, se ele fosse olhar a cena da cirurgia. Eu me lembro quando nos meus primeiros períodos da psicologia, né, a gente tem disciplinas biológicas ali na UFMG, no Instituto de Ciências Biológicas, e a gente tem, por exemplo, a anatomia humana. Eu não sei como é que chama a disciplina hoje, mas na época era a anatomia humana básica. E assim, é muito interessante, né, você estudar todos os pormenores do corpo humano, das anatomias, nomes infinitos para decorar. Mas, por exemplo, eu particularmente tive muito nojo de estudar o sistema digestório. O sistema digestório, né? Onde você tem que pôr a mão em esôfagos, estômagos, pâncreas, em peças, na verdade são peças humanas, né? E pra mim aquilo foi tudo muito nojento. E ali eu falei assim, não, eu não posso fazer medicina, que eu não tô a fim de ficar pegando em sangue, de ficar aquela coisa toda. Mas graças a Deus que há pessoas que sabem lidar com isso, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes o assunto em si, ter de falar de aborto, ter de falar entre a vida de uma menina sobrevivente de um estupro de um tio pedófilo incestuoso, e ter de pensar na vida do feto que teve que ser tirada, a gente prefere se esquivar disso porque a situação é muito nojenta só de pensar. Mas na verdade alguém tem de encarar isso. Eu não dei conta nem de estudar o sistema digestório, né? Os nomes eu consegui decorar, mas mexer naquelas peças humanas, de cadáveres humanos, me era muito nojento. Só que não é porque eu achava nojento que eu agora tenho que ridicularizar quem mexe com aquilo. Graças a Deus pelos cirurgiões, por quem mexe com isso, porque tem a habilidade de abrir as peças humanas, o corpo humano, e lidar com seus odores, etc. Algumas pessoas fazem isso porque são maníacas, outras fazem isso porque são altruístas, querem servir a comunidade humana. Né? Assim também lidar com esses assuntos que ficam nos limites éticos entre a existência e o mistério é incômodo, mas alguém precisa encarar. E eu que não tive habilidade para gostar das melecas do sistema digestório, tenho uma relativa habilidade de arriscar-me a tocar nesses assuntos fronteiriços. Né? Cada um contribua com a existência conforme recebeu de Deus. E de Deus eu tenho recebido pelo menos essa coragem de fuçar esses assuntos. E aí eu digo para você, Deus é maravilhoso. Ele conversa com os seres humanos como humanos que eles são. E o que é humano no mundo decaído? Às vezes você tem que levantar um cara como Sansão para livrar todo um povo, porque os filisteus ou eles seriam exterminados ou eles exterminariam o mundo.
É assim que você tem que responder a Filisteu, do mesmo jeito que você tinha que responder ao nazismo. Né? Ou a gente pegava o Hitler e todo o seu sistema cego em nome de Deus, e tinha muitas ideias cristãs nos nazismos, né? Ou o nazismo acabaria com o mundo. Né? Só de judeu matou 6 milhões, fora mulheres, pessoas afrodescendentes, pessoas de sexualidade diferente, à época chamada de invertidos, homossexuais, pervertidos. E aí o Hitler estava carcomendo a humanidade. Como é que você vence um cara assim no mundo decaído? É só usando a linguagem que ele consegue entender no nome do Senhor. E não quer dizer que você goste de matar. É porque ali ou é matar ou ele vai matar todo mundo. Estou dizendo isso porque era isso que estava acontecendo ali, bem naquele período histórico micro de Israel, nos tempos dos juízes. E o que vai acontecer aos filisteus ali na frente mostra que a única salvação que eles entendiam, a única linguagem de salvação era por meio da morte, e por isso que o Sansão teve força do Senhor para matar os filisteus. Porque eles, vivos, o que eles fazem com o inimigo deles? Eles vazam-lhe os olhos e botam ele de maneira sarcástica para ficar rodando um moinho. Né? Ou seja, mesmo no vídeo anterior a gente tendo estudado sobre o fato de que Sansão o traía, Sansão era uma peça necessária naquele contexto histórico, por mais que você possa achar nojento só analisar isso. Mas a gente precisa encarar isso, como um médico precisa encarar uma cirurgia, como um investigador precisa suportar assistir vídeos de gente criminosa fazendo altas covardias com crianças para ele poder dizer que o crime foi feito. Porque senão os pedófilos geralmente são muito ricos, né? Pessoal aí das bonecas humanas que eu digo. Então a gente precisa ter essa atitude do investigador, de compreender que era Deus mesmo aqui e a situação exigia essas situações, essas reações aparentemente macabras de Sansão. Não posso chegar e falar assim, porque eles não tinham essa consciência. O Sansão talvez tivesse alguma consciência, mas os filisteus não tinham. Então a única linguagem para se falar com filisteus era a linguagem do extermínio. Era a linguagem pela qual muitos deles precisavam ser salvos. Né? E aí incluía, né, mulheres, crianças e quem fosse, porque é isso. Você vai criando uma cultura onde até as mulheres e crianças, mesmo na sua inocência, já são forjados para falar assim, precisamos acabar com os israelitas. Né? Isto posto, continuemos então, terminando a história de Sansão. Né? Eles vão dizer então que o Sansão, os príncipes, né, levaram o Sansão para o templo de Dagon para oferecerem grandes sacrifícios. E vamos ler a partir do versículo 27 do capítulo 16, que diz assim: Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e ali estavam também todos os príncipes dos filisteus. Leia isso fazendo contraste com o que está escrito no versículo 21, que eles vazaram os olhos de Sansão, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Ou seja, eles eram covardes. E o que você vai poder fazer com um covarde, com um perverso, com um psicopata, com um fundamentalista em nome de Deus? É usar a linguagem que ele consegue entender, que é essa aqui. Ó. Então, a casa estava cheia de homens e mulheres, sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Estavam zombando do inimigo que foi capturado. Parece as nossas forças de segurança no Brasil, que não basta capturar o inimigo ou o criminoso ou quem estava cometendo delito. Eles têm que pisar no pescoço do cara. Se for preto, então vai pisar mesmo até matar. Eles precisam zombar. O cara toma... Outro dia houve uma situação, né? O cara amarrado numa praça pública, aí o policial toma distância e dá ali um bicudo no meio da coluna. Já não basta ter pego o cara, o outro, ele pega o cara roubando, sei lá, fazendo o quê, me chicoteia um cara em praça pública. Quer dizer, não só os filisteus, muitos que me assistem acham isso bonito. Mas ele estava fazendo coisa errada, eu quero é torturar, cortar um por um dos pedaços deles. Você acha o quê? Que Deus vai falar o quê com gente que pensa assim, por mais que se sinta santificado? Né? Aí essa gente que, ao invés de se satisfazer por ter pego Sansão, eles foram se divertir com Sansão. Sansão os divertia. Aí versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão
com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, ali nas regiões de Dan, que ele era danita, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Então, esse texto, inclusive, dá a entender que possivelmente o pai de Sansão já estava morto, para não aguentar, para não precisar suportar o desgosto que era ver o filho dele cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo cheio de pecados. Mas é isso, Deus é fiel significa isso. Deus tem um compromisso comigo. Deus tem um compromisso em fazer valer em mim os dons que Ele me deu. Deus tem um compromisso comigo ainda que eu perverta os dons que Ele me deu. E isso não é para ninguém encobrir meus pecados. Estou dizendo que Deus vai resolver isso, mas eu mereço ser confrontado naquilo que eu peco. E aí era um homem contra uma nação. Ele nunca bancou o herói. Ele era movido pelo Espírito Santo. Você vê que quando é Deus que faz a coisa perfeita, não tem personalismo aí. Mas o Sansão se desgostou, E o que ele acaba fazendo é o quê? Ele comete um suicídio. E acerca disso, por isso que eu falo que são assuntos fronteiriços, porque a gente tem aí a questão do suicídio, a questão de uma menina de 10 anos precisar passar por um aborto, não só porque ela merecia ser contemplada, ela merecia ser acudida, mas é toda uma situação de aborto que emergiu de uma situação perversa, de estupros, de um monte de coisa, de um país que odeia mulheres. O Brasil está entre os países do mundo que mais matam mulheres. Minas Gerais, o estado de onde eu estou gravando, é mais ou menos líder aí, eu não sei como é que está neste momento, mas costuma ser líder em feminicídio. E aí a gente fica brigando sobre os direitos reprodutivos das mulheres, então a gente tem que olhar essa coisa de maneira ampla. Os casos particulares, Deus se manifesta, Deus fala, Deus acompanha. Eu e você, como pessoas que creem em Deus, precisamos ter a responsabilidade de compreender a situação de maneira ampla. Como a gente vai tentar compreender aqui agora, por exemplo, a questão do suicídio. Que as pessoas já colocam um tabu. Sansão foi para o céu? Sansão foi para o inferno? Não sei se você já foi em velório de pessoas que suicidaram, mas é curioso porque velório de crente, de pessoas que tiraram a própria vida, é aquele silêncio patético, todo mundo querendo saber qual foi o destino da pessoa. E aí, foi para o céu, foi para o inferno? Por quê? Não, porque ele destruiu o templo do Espírito Santo. São uns argumentos assim tradicionalistas e totalmente descabidos, porque eles não são frutos de análises humanas e análises também honestas. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E direitos são direitos. E as pessoas não conseguem fazer isso. Então elas ficam querendo saber se a pessoa foi para o céu ou foi para o inferno. E eu conheço várias situações onde as pessoas não deram conta, e eu tenho certeza absoluta que elas foram para o céu. Eu não estou aqui estimulando ninguém a tirar a própria vida, mas eu estou dizendo que o Senhor conhece cada situação, como o Senhor conhecia a situação específica de Sansão, conforme a gente leu agora. Que Sansão foi para o céu? Ele entrou para a lista dos heróis da fé, Pela fé Sansão enfrentou os filisteus no nome do Senhor, ainda que cambaleante, cheio de auto-enganos, mas ele viveu conforme a luz que ele conseguiu, que ele recebeu, que ele conseguiu enxergar, Mas ele foi para o céu, ele fez o que foi possível. Como assim você está dizendo suicida vai para o céu? Isso é tradição. Cada caso é um caso. A gente pode pensar em algumas situações aqui. Do ponto de vista sociológico, por exemplo, o primeiro sociólogo e também um dos fundadores da sociologia clássica, digamos assim, o Émile Durkheim, ou Émile Durkheim, como você preferir pronunciar, um francês de ascendência alemã. Então, Émile Durkheim, mais conhecido como Durkheim, ele escreveu um livro sobre o suicídio. Ele, por exemplo, analisando o suicídio a partir de uma perspectiva social, como um fato social, como um fenômeno social que é produzido socialmente, porque independentemente de ter diabo nisso, de ter engano nisso, de ter desobediência a Deus nisso, nós somos seres humanos uns com os outros. Ninguém aqui é ser humano isolado.
Até para uma pessoa optar por um isolamento, ela teve que ter um contato com a sociedade antes. É a teoria do Durkheim. Por isso que ele vai falar lá da coercitividade, da generalidade e da exterioridade, que são os três fenômenos sociais. Ou seja, quando eu nasci, a língua portuguesa já estava aí, então eu tive que internalizá-la, então ela era exterior a mim. Quando eu nasci, situações de coercitividade estão presentes o tempo todo. Por exemplo, eu estou aqui agora, mas eu estou no Brasil, tem um horário onde se pode ou não fazer barulho, aquela coisa toda. Né? Até às 22 horas a gente pode ouvir um sonzinho alto, então já passou do horário. Isso é a coercitividade, a gente vive em função de regras sociais. E ele vai dizer que desse caldo, onde há o tempo todo uma inter-relação indivíduo-sociedade, e quem estuda essa relação melhor é o sociólogo Norbert Elias, porque ele vai casar isso com a psicanálise, né? Mas o Durkheim vai trazer para a gente essa questão que existem, pelo menos ele detectou 3 tipos de suicídio. O primeiro é o suicídio egoísta, onde ele vai dizer o seguinte, olha, tem questões psicológicas aí envolvidas, a pessoa não conseguiu ter empatia pelas questões sociais, ela não se identificou com a sociedade. Por exemplo, é o que aconteceu quando os colonizadores chegaram no Brasil impondo uma religião sobre os indígenas. Eles ficaram desnorteados. Peraí, agora Tupã é um deus invisível que tem umas regras chatas, aí eles estou saindo. Né? Eu poderia classificar esse suicídio, talvez alguém classificaria num outro dos 3, mas eu penso assim, que os indígenas ficaram psicologicamente em conflito e eles preferiam se matar. Né? E aí, é claro, cada caso é um caso, cada pessoa deveria procurar a sua terapia para conseguir entender de onde vem isso. É muito comum os adolescentes egoístas nesse sentido, tem a ver com o ego, né? Que a pessoa ela não pensa nos outros, ela está pensando na situação específica dela. Então, pessoas que não conseguem lidar com situações familiares, pessoas que precisam sobreviver a um estupro que está acontecendo 4 anos, elas olham para si e ficam enojadas, elas querem sair daquele corpo que está sendo constantemente molestado. Seria o suicídio egoísta. Depois nós temos o suicídio altruísta, que é aquele suicídio onde a pessoa ela está pensando em algo externo, onde uma causa externa tem mais importância do que ela. Por exemplo, a gente pode citar, nós temos aqui o caso do Sansão, foi um suicídio altruísta, porque ele pensou o seguinte, olha, já que eu me lasquei todinho, né, talvez dele fosse a junção das duas coisas, ele estava desgostoso porque ele traiu a própria vocação. Por outro lado, ele pensou, gente, tem uma maneira agora de eu cumprir a minha missão. Estou cego, virei burro de carga para esses filisteus, mas olha, eu estou no templo de Dagon, eu nasci exatamente para isso, para acabar com esses filisteus bárbaros no nome do Senhor, que era o que o contexto exigia. Então agora é o dia que eu vou poder realizar a minha missão por excelência. E aí ele ora ao Senhor e morra eu com os filisteus. E ele mata mais durante a morte do que na vida, vai dizer o próprio texto bíblico. É o suicídio altruísta. Né? É interessante que o suicídio altruísta, você vê que nem todo suicídio é pecado, e aqui eu não estou estimulando que ninguém mate, porque o suicídio altruísta ele vem de forma inconsciente. A pessoa consegue entender o seguinte, olha, a minha vida nesse contexto ela vale menos do que o que eu vou semear. Eu entendi que neste momento eu sou semente. Né? Eu estou falando de uma análise que pega a pessoa ali, naquele momento, que foi o que aconteceu com Sansão e o que acontece mencionado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, se eu não me engano, quando fala assim, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me vale. Querendo dizer também que se você entregou seu corpo para ser queimado por amor, Deus entendeu esse suicídio altruísta. Né? E aí não estou falando daquele amor doente, é daquele amor que tem a ver com uma coletividade. Por exemplo, os mártires costumam ter esse, digamos, suicídio altruísta. Eles, olha, não tem jeito, eu estou sendo entregue por amor ao Evangelho, a minha morte vai significar semeadura, muita coisa vai acontecer. Eles ficam com aquela santa anestesia de última hora que tomou conta de Estevão. Vou morrer apedrejado, não vou? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Ele podia fugir dali, ele podia fazer média, ele podia amar a própria vida. Aí nesse sentido é que Jesus fala, quem ama a própria vida, perdê-la-á. Agora, quem perde a vida por minha causa, entra em um quê de suicídio altruísta. Por isso que a gente não pode julgar as aparências. Né?
existem coisas que acontecem à prestação. A gente pode falar, por exemplo, que o Martin Luther King, aquele que lutou pela igualdade dos direitos dos pretos americanos, ele sabia que alguém estava à espreita para matá-lo. Tanto é que no dia anterior, ou em momentos anteriores, ele fala assim, I have dream, né? Eu tive um sonho, e ele faz aquele discurso de despedida, já caminhando para a morte, sendo entregue à morte. E não é que ele não amava a própria vida, é que ele amou tanto a vida que ele entendeu o seguinte, a minha vida será plena se eu semear. Por favor, não pense aqui que eu estou te estimulando ao suicídio. Na verdade, com isso tudo que eu estou dizendo é, Deus conhece os porquês de cada suicídio. Né? E aí o apóstolo vai dizer, olha, tem gente que entrega o seu corpo para ser queimado, isso é um ato altruísta, isso é bonito, só que sem amor de nada valeu. E aí a gente tem também o último suicídio elencado por Durkheim, que ele pesquisou, que é o suicídio anômico, que é quando a sociedade é surpreendida com surtos, com momentos de completa instabilidade. Acontece, por exemplo, um incêndio num prédio. Aí as pessoas estão vendo o prédio pegando fogo. O que elas fazem? Elas pulam. Às vezes elas pulam o seguinte, ó, eu prefiro morrer de queda do que morrer queimado aos poucos. E a morte subindo no meu corpo é o que deu para fazer. Né? Ou às vezes aconteceu no crack da Bolsa de Nova York em 1929, né? Os empresários de repente ganhavam bilhões por segundo e perdeu bilhões por segundo. Aí a vida deles estava muito acoplada à questão financeira, eles ficam desnorteados e se matam. Eu vou julgar o quê? Eu vou falar quem foi para o céu e quem foi para o inferno? É o desespero, é o pânico, é a anomia, né? Anomos, a ausência de lei que aconteceu. As pessoas fazem isso, os indígenas também fizeram isso, né? O suicídio dos indígenas quando da colonização pode ser enquadrado nisso. Mas enfim, o sociólogo Durkheim, ele conseguiu trazer cientificidade à análise sociológica, isso que é importante. E nós temos aí as particularidades, né? Atualmente nós temos um alto índice de suicídio entre os japoneses, às vezes por questões individuais, eu prefiro me matar do que tirar 9,5 em 10. Não, eu não quero decepcionar meu pai, estou saindo. E o Senhor conhece cada caso, o que a gente não pode é pegar isso, né? Chamar uma mulher que abortou de vagabunda, um jovem que suicidou, sabe porque não tem vergonha na cara? Eu padeci tanta coisa, eu estou aqui vivo. A gente adora defecar sobre as almas alheias, acerca das quais a gente nada entende, não é verdade? Então nós temos aí esses 3 suicídios apresentados por Durkheim, que é o suicídio egoísta, ou que tem como o ego como fundo, né, da prática, o suicídio altruísta e o suicídio anômico, que é fruto de um pânico, de um desespero social. Ou seja, o que nós precisamos compreender é que no mundo caído, no mundo onde as percepções estão caídas, até a nossa percepção do Evangelho vai ter de suportar práticas que choquem o nosso gosto ético, estético, por vezes moral. A gente não vai ficar moralizando Deus. Deus é amor e Ele sabe conversar com cada coisa podre que a gente produz, seja por via do suicídio ou seja por via daquelas decisões de fronteira. Porque a gente chega para subjugar o próximo, a gente chega assim, não, tá tudo errado, porque na Bíblia está escrito não matarás, mas quem fala isso vota em presidente que apoia a pena de morte. Né? E a pena de morte, dependendo da situação dela, do momento histórico, da lei do país, ela tem lá o seu valor, não vou aqui discutir isso com você. Né? O que a gente vê é que quando o Estado cumpre o seu papel de justiça, Deus se manifesta em meio ao seu poder, porque o Estado está fazendo o seu papel de ser justo. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando é justo que determinados crimes sejam punidos com pena de morte, o Estado cumpre o seu papel de fazer o que é justo, por mais que não seja horrível para as nossas elegâncias, e aí quem Deus quer livrar da morte, Ele vai lá e livra. Talvez o acontecimento mais marcante foi o daquele americano que passou umas 17 vezes pela cadeira de choque. Aí o juiz falou assim, isso aí absolveu o cara, né? Nem sei depois o que deu essa história. Do mesmo jeito, essa questão do aborto. Se o Estado fosse compassivo com as mulheres e dando a elas a liberdade de coordenarem a sua gravidez, a sua gestação, pelo menos no início, a gente ia descobrir 2 coisas. Primeiro é a óbvia. Quem Deus quer que nasça, vai nascer, porque não tem Estado que vai impedir
que venha à existência quem Deus quer que venha. A segunda verdade, que o Estado iria descobrir como que a misoginia cai por terra, porque a maioria das mulheres que eu e você conhecemos, por mais que você possa acusá-las de serem treslocadas, mas deu irresponsavelmente, vai querer tirar, a maioria absoluta das mulheres são pessoas muito sérias. Aliás, os maridos reclamam isso, né? Você é muito sério, tudo se leva a sério. Então, se as mulheres tiverem do Estado a paz para pensar ou a liberdade para agir, minha filha, você tem até 12 semanas para não querer essa gravidez. A sociedade ia ter uma surpresa. A maioria das mulheres iria optar por assumir a gravidez, né? Agora, independentemente disso, o embrião está naquela decisão de fronteira que quem Deus quer que nasça vai nascer, do mesmo jeito que a situação dos filisteus, de homens e mulheres que estavam ali, estava em situação de fronteira. Fronteira em que sentido? Os filisteus precisavam conhecer a salvação através da morte. Tinha mulheres grávidas ali. Olha, Deus mandou matar os embriões, porque o nascituro, esse negócio de nascituro para mim é uma maneira, por exemplo, de não valorizar quem está vivo, né? O Estado precisa tratar bem o nascituro, mas o Estado precisa se concentrar em quem nasceu. Nascituro é um discurso feito por deputados cristãos, ali em 2016 mais ou menos, para poder disfarçar a misoginia deles, a raiva que eles têm do direito das mulheres. Agora, olha como é que Deus é prático. Estou dizendo que Deus concorda com isso tudo? Não. Mas não é questão de concordar ou discordar, é questão de que, assim como os filisteus só conseguiam entender determinadas linguagens de salvação, nesse caso era serem exterminados por um indivíduo chamado Sansão, no Brasil, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista dos guetos, olha, aqui eu não estou mais recorrendo à ciência, nem à psicologia, nem à sociologia, eu estou recorrendo às questões de fé. A ética de fé, que ela tem de ser cheia de amor, mas ela também tem de ser cheia de gravidade. E o que tem de ser julgado será julgado. Mas eu não posso ficar interferindo em vida de pessoas que eu não conheço, condenando quem se suicidou, e nem condenando a mulher que não quis continuar a gestação até a 12ª semana de gestação. O que a gente descobre é que quanto mais liberdade as pessoas têm, mais elas revelam o quanto elas são sinceras, no caso das mulheres, quanto elas são sérias, né? Porque o mesmo homem que fica aí vigiando o feto na barriga das mulheres é o mesmo homem vagabundo que não quer saber desse menino, ou que vai usá-lo depois para poder atormentar a vida daquela gestante. Essas são as histórias que eu conheço. Mas voltando à questão do suicídio e desses assuntos de fronteira, é aí que entra a questão do não matarás, é aí que entra a questão do suicida. Porque se fala assim, não, o suicídio não vai pro céu não, porque ele destruiu o próprio corpo. A gente vive destruindo o próprio corpo, a prestação. Me fala aí se você não é viciado em comidas, alimentos ultraprocessados, que nem são alimentos, mas a gente fica se matando aos pouquinhos, embora o propósito não seja se matar, mas é uma morte com cara de vida. É a pulsão de morte, né? Que é ruidosa, é com festas, é com baladas, aí dane-se a vida, como estão fazendo aí durante a Covid. Pulsão de morte com cara de vida. E você falando mal da pessoa que, por desespero, não deu conta. Eu não estou estimulando ninguém aqui a suicidar, mas estou dizendo para você. Nós precisamos compreender quem acaba concluindo esse ato. Porque eu conheço várias histórias que Deus impede a pessoa de se matar, mas tem uma hora que ele fala assim, essa é a linguagem que ela vai entender. Como foi a única linguagem que o Sansão entendeu. Sansão se reconciliou por meio de um suicídio. E Deus entra aí. A gente fica achando que Deus não é mais Deus, né? Deus está lá em cada clínica de aborto falando com as mulheres. Deus está na hora do suicida falando com ele. Tem pessoas que já conversaram comigo que podem estar me assistindo e sabem disso. Deus aparece para a pessoa, né? E uma hora ele fala assim, olha, não vou mais te impedir. Deus conversa com as pessoas. Nós aqui queremos ser deuses sobre os outros no sentido de julgar. Deus conversa, porque Ele é todo amor. Ele pode abominar o suicídio, mas Ele entende os suicidas em seus contextos múltiplos. Né? Deus é o autor da vida, mas em determinadas situações, Ele que é o autor da vida também deu ordens para que determinadas vidas fossem interrompidas por um bem maior. Né, que foi o caso de Sansão, e que no nível micro é o caso de algumas pessoas, igual o caso dessa menina de 10 anos. Foi Deus quem livrou aquele feto divino a uma existência horrível, cheia de fundamentalistas para atormentar-lhes. Mas sobre isso, assista o vídeo que eu dei uma resposta acerca disso ao pastor Malafaia. Mas enfim, o que eu queria pensar com você, e
de maneira devocional. Devocional como assim? Que Deus é o nosso Senhor, Ele é quem nos justifica, Ele é quem nos compreende. Você está com impulso suicida, clame ao Senhor. Você está vendo alguém em situação de suicídio, não vá julgá-lo. Que é esse rapaz? Cria força. Não, você pode até salvá-lo. Se eu vejo uma pessoa querendo se jogar de um prédio de 20 andares, eu vou tirar ela de lá, vem aqui, ela vai me bater, vai me morder, vai fazer um monte de coisa, mas a gente tem que tentar livrar a pessoa. Mas é só isso. Cria vergonha nessa cara. É igual as situações, né? Às vezes, até como professor eu vejo isso, né? Ah, fulaninha, adolescente, fugiu de casa. Aí eu fico pasmo com os comentários de todos e todas, professores e professoras. Ah, essa menina tem que criar vergonha na cara lá, querendo aparecer. Eles nunca se perguntam o que é que está acontecendo na casa dessa jovenzinha que a fez desesperadamente sair de casa, porque as histórias que eu conheço são outras. Que às vezes a única maneira dela sobreviver é ela se mandar. E eu estou justificando que uma pessoa sai de casa? Não, estou apenas compreendendo essa atitude desesperada que é prontamente julgada de maneira errada pela sociedade. Que a gente adora mesmo é julgar, sentenciar. E se é para julgar mesmo, vamos julgar os moralistas. Vamos julgar aqueles que agem sob princípios eternos, que eles acham que são eternos, né? Porque enquanto eles evocam o princípio do não matarás, são pessoas assassinas, homens rabugentos, línguas profanas, que acabam com a personalidade das próprias esposas. Depois eu falar de não matarás. Né? Entenda, eu não estou aqui te convidando a matar ninguém. Eu estou apenas te chamando para a gente pensar o seguinte: nem Deus foi um ser descontextualizado em relação à sua palavra, ao seu mandamento. Por isso que ele fala, as minhas palavras são espírito, são vida. Né? Não matarás, enquanto você puder, não mate. Mas não julgue aquela mulher que entendeu que aquela gravidez não podia continuar. Você não é ela, você não conhece a vida dela. Não mate, mas não julgue o Sansão que, por desespero e talvez tentando reconciliar-se consigo mesmo, se matou e falou, morra eu com os filisteus. Você vai fazer o quê? Ele morreu. O que vai adiantar o seu julgamento? Então, se é para matar, vamos matar os conservadorismos anticristos, né? Que tem toda uma estética, né? É aquela coisa assim, não, eu sou um capitalista empreendedor, eu com muito trabalho consegui isso. Aí quando você vai ver qual foi o muito trabalho do cara, um tanto de indígena morto, um tanto de africano que perderam braços e pernas, mas ele foi um empreendedor. Não, ele está trabalhando escravo aqui comigo, mas isso é o liberalismo econômico. Eu ofereci o emprego, ele quis. Qual que era o emprego? Ganhar R$100 para trabalhar 14 horas por dia. Mas ele que quis. Ele não quis, ele estava desesperado. Aí você se sente um cristão empreendedor, né? Igual está acontecendo muito aí com as empresas de iFood, fazendo os motoqueiros, os motoboys terem uma vida de escravos. E aí o cara ainda tem que gravar uma propaganda agradecendo as empresas. Ai, gente, isso é pior do que matar. Isso é pior do que Sansão com os filisteus. Então, toda vez que a gente está nesses assuntos de fronteira, que nos faz pensar em muitas situações éticas, a gente precisa preferir o amor, a compreensão, o acolhimento de vidas e histórias acerca das quais a gente nada entende. E quando você entende uma situação, vá naquela situação, não vá se tornar Deus dos outros. Ah, aqui, eu sou filha de estupro. A sua história de ser filha de estupro é muito diferente da história daquela menina de 10 anos, por exemplo. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Quando você consegue entender isso, Deus vai fazer o que Ele tem de fazer com as pessoas. Agora, eu, como servo do Senhor, já perdoei o mundo inteiro, conforme Jesus nos ordenou. Perdoai e sereis perdoados. Né? Judas agiu com muita canalice em relação a Jesus, mas de repente foi aquele caminho macabro, esquisito, horrível de entregar o Salvador, do qual ele não tinha escape, ele iria atrair Jesus. A Bíblia fala que ele estava endemoniado. De repente foi assim, foi ficando endemoniado. Quando Satanás sai dele e fala, o que eu fiz? Ele se mata. E você acha o quê? Que Judas foi para o inferno? Fique com suas ideias. E aqui eu não estou justificando o suicídio de Judas, eu estou apenas explicando o inexplicável, o mistério maravilhoso e aconchegante do amor de Deus. Se Judas não tinha como escapar de trair Jesus, Jesus já providenciou salvação para esse Judas. Agora, cada caso é um caso. Com certeza eu prefiro um Judas que se matou de vergonha
do que gente que não tem vergonha na cara e fica por aí bancando o pregador, estuprando, sacaneando, fazendo um monte de coisas em nome de Deus, falando, nunca me matei. É igual aquela história, né? Que é isso, rapaz? Tá falando com um homem que nunca foi expulso de uma igreja. Eu sirvo a um Deus maravilhoso que quando se fez carne, ele foi expulso de tudo quanto é lugar que ele entrava. Começava a pregar, aí expulsavam e ainda queriam jogá-lo do monte. Mas os moralistas se orgulham porque nunca foram expulsos de nada. Eu não, eu sirvo a Cristo crucificado. Eu fui expulso de uma igreja porque estava pregando uma mensagem que acolhia as mulheres. Falando que o homem não conseguia ser feliz com a mulher porque ele tinha uma amante chamada autoridade, que é pior do que Jezabel. Aí os pastores ficaram com raiva, acharam que eu estava confrontando a autoridade, né? Reforçaram a minha teoria, me expulsaram de lá desde 2010. Nossa, eu estou livre, 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 livre. E agora fica esse povo condenando o suicida. Estou te mostrando essas situações de fronteira com as quais a gente precisa aprender a dialogar. Mas eu vou parar por aqui porque esse vídeo já está ficando longo, né? A gente, diante do mistério da vida, a gente precisa optar pelo amor. Não adianta ficar questionando Deus por que pessoas morreram, por que se foram, e por que aconteceu isso, por que Deus não guardou a criança do estupro. Enquanto você está julgando Deus porque ele não guardou alguém de estupro, Deus está com aquela criança dando ela força, mudando as realidades dela, dando ela uma força que ela nunca imaginou que ela pudesse tirar dessa situação. E você aí bancando o Deusinho, que é engraçado, né? Um Deus eco julgando o Senhor do Universo que atua por caminhos que eu e você jamais compreenderemos. Mas acerca da realidade, a gente precisa ser responsáveis no nome do Senhor. E sabe o que passa pela responsabilidade? Acolher, amar e acreditar nas nossas mulheres que estão procurando uma decisão justa, que é o direito a, se não quiserem, interromper uma gestação de até 12 semanas. Nisso eu parabenizo o Supremo Tribunal Federal. Sabe por que eu parabenizo? Porque eles estão tentando fazer o que é justo e quem Deus quer que venha à existência virá, como quem Deus permitir que tire a própria vida, tirará. E isso é uma questão, ó, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus entendeu Sansão, Deus entendeu Judas, Deus está entendendo muitos jovens que agora não conseguem dialogar com a realidade, e eu não estou estimulando ninguém a se matar, só estou te estimulando a compreender o amor de Deus que vai a lugares que nem eu nem você sequer imaginamos. Por isso que o nosso dever é acolher. É isso.